A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, estamos aqui para apresentar aqui a 12ª lição, a lição 12, né? Do nosso trimestre, nosso último trimestre, estamos chegando ao final. E hoje nós vamos estudar a lição que tem o título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. Há uma coisa que a gente não pode fugir, né? É a morte. Um dia alguém vai pregar a sua última mensagem, né? Um dia alguém vai cantar o seu último hino, vai trazer sua última pregação, vai dar o último abraço. Um dia a gente vai fazer a nossa última oração. É um assunto assim meio tenebroso a princípio, mas é uma realidade, né? A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, se não houver o arrebatamento, quem não for arrebatado vai morrer, né? O dia do arrebatamento ninguém sabe, mas um dia Jesus vem buscar a sua igreja. Porém, enquanto isso, nós vamos ao encontro do Senhor pelo caminho da morte. E nós temos que enfrentá-la, né? E o nosso título diz aqui, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Ele, como um pregador, da forma como ele era, ele estava sempre enfrentando a morte. Ele estava sempre correndo o perigo de morrer. Mas ele sempre foi um homem corajoso, um pregador corajoso, um apóstolo cheio de coragem, que não tinha medo de morrer, nem de sofrer. E ele enfrentou todas as situações necessárias e foi até o final, até o momento que Deus permitiu. Então vai ser uma lição que vai falar no profundo do nosso coração, porque talvez eu e você não estejamos enfrentando a morte, né? Todos os dias, os perigos necessários, mas a morte nos ronda. E a qualquer momento a gente pode partir, né? Então nós vamos estudar uma lição muito importante que vai servir para a gente. O nosso texto áureo diz que assim como nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Ele estava sempre sendo entregue à morte. Mas não porque era um malfeitor, porque estava fazendo alguma coisa errada. Não. Era porque ele estava sendo entregue por amor de Jesus. Por pregar o Evangelho. Por causa disso. Né? A verdade prática diz que o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus e suportar as angústias e as aflições da obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos, capítulo 21. E é o versículo de 7 a 15. Né? Vale a pena você ler. E o nosso objetivo geral da lição é conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Eu sei que às vezes alguém pode pensar assim, falar é fácil, né? Mas a verdade é essa, a gente não pode enfrentar a morte por pregar o Evangelho como um covarde, né? Nós temos que enfrentar a morte com coragem. Porque nesse momento que eu estou falando aqui, milhares de crentes estão sendo perseguidos, dezenas estão sendo mortos. A estatística mostra que, no mínimo, 13 cristãos morrem por dia por causa da sua fé. Dezenas são espancados, dezenas são separados da família, dezenas têm que fugir do seu país. Então, essa situação, né? E eles estão enfrentando com coragem. Mas tudo isso acontece para quê? Por que vem essa perseguição? Por que vem essas coisas para tirar a vida de quem não está fazendo mal a ninguém, está fazendo bem? Qual é a finalidade? É de negar o nome de Jesus. Todas essas pessoas recebem essa palavra. Se você negar o nome de Jesus, está tudo bem.
É isso aí, a finalidade de Satanás é essa. É levar os crentes a envergonhar a pessoa de Jesus, a negar, né? Mas milhares e milhares têm perdido a sua vida, mas não têm negado o nome do seu Senhor. E um dia vão receber o galardão, vão ser recompensados pessoalmente pelo Senhor. Bem, eu também não poderia deixar de pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, que você se inscrevendo, você está me ajudando a continuar pregando, ministrando, ensinando a palavra de Deus. Somente com a tua ajuda, com a sua inscrição, é que nós podemos continuar. Como você vai se inscrever? Do lado direito aí, ó, do vídeo que você está assistindo, me dando a honra da sua presença, está escrito inscrito, né? Aí você tocou ali, transforma em, né? Está escrito inscrever. Tocou, vira inscrito. Entendeu? Você não vai escrever nada, não precisa usar isso aqui não. É só tocar. Tocou ali, vai aparecer a palavra inscrito. É isso, tá bom? Aí você está me ajudando a divulgar a palavra. E se você gostar do vídeo, dá o seu like, tá? Compartilhe com seus amigos, seus grupos aí. Não se esqueça de dar um toquinho no sininho para você receber sempre os avisos, as notificações de novos vídeos, tá bom? Deixa teu comentário também, diga de onde você é, vamos interagir, tá bom? E vamos continuar ministrando a palavra de Deus. Então, o título é esse, nós não podemos esquecer. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Então, o Senhor Jesus, Ele deseja que a gente tenhamos consciência da nossa chamada no reino de Deus, né? E por que Deus requer que nós tenhamos consciência da nossa chamada no reino de Deus? Porque esse chamado pode trazer a nós o quê? Sofrimento, padecimento. Então, quando a pessoa começa a sofrer por causa do ministério dele, ele não tem a consciência de que o ministério dele pode trazer sofrimento, luta e batalha, ele desiste. Entendeu? O apóstolo Paulo não desistiu nunca, porque ele tinha consciência do sofrimento que viria sobre o ministério dele, porque ele lutava contra uma oposição muito grande. Não tem ninguém que lute contra uma oposição que não sofra, né? Nós lutamos contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, contra o nosso eu mesmo, entendeu? Então toda essa luta, ela traz sofrimento, entendeu? Traz padecimento. E você luta, e o diabo está aí, ó, levantando pessoas para te desanimar. A luta vem para isso, né? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então, número 1 aqui, a consciência de Paulo quanto padecer por Jesus, né? A insistência de Paulo aqui em ir para Jerusalém. A Bíblia relata, né, que Paulo chegou na casa de Filipe, né? A Bíblia diz que Filipe foi um diácono, um dos 7 diáconos lá do capítulo 6 de Atos, que chegou a evangelista. E eles chegaram ali, né, e na casa de Filipe, e foram ali em Cesareia, né? E ali ele tinha 4 filhas que eram profetisas, né? Profetizavam. Ele ficou ali um tempinho bom. Mas só que vindo ter com ele, né, um profeta de nome Ágapo, ele pegou a cinta de Paulo, enrolou nele, né, e disse, né, isto diz o Espírito, usado em profecia, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, quando Deus usou esse profeta para entregar essa profecia, imediatamente, né, quem estava com Paulo ali, tanto de fora como do lugar, eles começaram a insistir com Paulo que não subisse para Jerusalém, porque Deus já tinha falado que se ele fosse para lá, ele ia sofrer, ia ser preso e ia ser entregue aos gentios pelas mãos dos judeus. Jesus não escondeu nada dele, revelou a ele, né? Então o povo não queria que ele saísse. Mas aí o que ele disse? Mas Paulo respondeu, por que me fazeis vós chorando, magoando o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser preso, aligado, mas ainda a morrer
em Jerusalém pelo nome de Jesus. Então, ele ali deu um tapa na cara do diabo. Vocês estão chorando, estão tristes porque eu vou para Jerusalém sofrer e ser preso e entregue ao gentio? Eu não estou, isso aí para mim é pouco. Eu estou pronto até para morrer, que dirá ser preso. Pronto, acabou o assunto. Então eles não insistiram mais, né? Porque viu que não podia convencer ele. Então vai. Agora, quando Deus usou o profeta, Deus também não proibiu ele nem de ir nem de ficar. Deus entregou, ó, você for para Jerusalém, vai acontecer isso. Mas o Espírito Santo não obrigou ele a ir nem proibiu, deixou por conta dele. Entendeu? Deus, ele quer da nossa parte a liberdade da gente entender que eu quero fazer aquilo. Entendeu? Deus não obriga ninguém. Não há prazer no coração de Deus quando alguém está fazendo a obra de Deus obrigado. Entendeu? Paulo aqui mostrou que ele tinha essa liberdade de ir ou não ir. Se ele não quisesse ir, como é que ele iria? Não iria mesmo. Mas ele quis ir, porque ele estava disposto, se fosse preciso, morrer. Porque ele queria pregar o Evangelho. E ele também era um homem espiritual. Ele sentiu que Deus não obrigou ele a ir, mas sentiu que era da vontade de Deus que ele fosse. Porque Deus já tinha falado com ele que queria ele em Roma. Só que ele não foi de Roma para Roma no conforto. Ele foi na prova. Entendeu? Então a insistência para que ele não fosse não levou ele a desistir. Porque se ele é um cara fraco, ele desiste. É verdade, vocês têm razão, não vou não. Tá entendendo? Tem pessoas que chegam para você, rapaz, não vai ali não, porque você vai sofrer. Não aceita isso, não aceita esse cargo, não aceita essa função, não faz isso, não faz aquilo, porque vai trazer vento para você. Mas se é a vontade de Deus, mas se a pessoa é fraca, ele desiste. Muita gente hoje não faz a obra de Deus porque foi covarde, foi medroso e não quis pagar o preço. Se Paulo fosse um medroso, ele não ia, ele ia ficar em Cesareia. Não vou para lá não, lá tá brabo. Lá eu vou ser preso, vou sofrer, não vou nada, vou ficar por aqui. Mas ele não era medroso, nem covarde e nem desistia daquilo que Deus chamou ele para fazer. Entendeu? Então, a profecia do Ágabo não quis proibir ele de ir, nem insistir, só mostrou a vontade de Deus. Agora você decide, né? Então, ele sabia que o sofrimento ia ser inevitável, né? Mas ele lembra do que Jesus falou com ele quando ele encontrou com Jesus, né? O que Jesus falou para ele? Olha, eu vou mostrar para você o quanto você deve padecer pelo meu nome. Então ele já sabia que ia sofrer mesmo. Jesus não enganou ele. Antes dele começar a ser obreiro, Jesus já falou, vou mostrar para você como você vai sofrer, né? Então, decidido aqui, ele discerniu que era de Deus ele ir, mesmo que fosse para sofrer, ele ia, né? Então você nota aqui que o sofrimento às vezes faz parte, né, do nosso ministério. Há vários tipos de sofrimento. Paulo sofreu muitos ataques morais, foi chamado de falso apóstolo, né? Foi chamado de falso apóstolo. Isso é um sofrimento. Você ser chamado de falso pastor, falso crente, né? Pelos aqueles que nos odeiam, isso aí é um sofrimento. Sofrimento moral, né? Tem sofrimento psíquico, né? Atormenta a mente da gente. O diabo está aí para isso. Tem o sofrimento físico. Paulo sofreu os ataques morais, os ataques espirituais, pregador de heresia, que está pregando heresia, pregando mentira, né? E sofreu ataque físico também, levou muita chicotada. Você lê o capítulo 2 de Coríntios, você vai ver como ele levou. Ele apanhava 39 chicotadas para poder repetir. Não vê lá preso lá no carcereiro, quando eles começaram a louvar a Deus, ele e Sila, e veio aquele terremoto, depois o carcereiro que se converteu, teve que lavar as costas dele, estava toda ensanguentada. Então ele sofreu muito, mas nunca desistiu. Ele nunca desanimou e nunca culpou a Deus por causa disso, né? Então de Mileto, ele tornou uma embarcação, né? E se despediu ali, aquela despedida especial, né? Muito choro, muita lágrima, porque eles sabiam que não veriam mais o rosto de Paulo, né? Então ele encontrou com os discípulos ali, foi para Jerusalém, aonde lá sim
ele iria enfrentar esse problema. Então esses irmãos ali, né, nesse encontro aqui, eles oraram de joelho na praia, está lá 25:3-5, né? Eles oraram ali na praia, está aqui, ó, 23, 21:3-5. 21:3-5 diz aqui, ó, e achando um navio que ia para a Fenícia, embarcaram nele e partiram. Indo já à vista de Chipre, deixando a esquerda, navegamos para Síria. Chegamos lá, havia de ser descarregado. Ali os discípulos ficamos ali 7 dias e pelo Espírito, né, dizia que ele não voltasse, fosse a Jerusalém. Repetindo aqui, né? Então esses irmãos, eles oraram de joelho na praia ali com o apóstolo. Nesse lugar havia bálsamo espiritual misturado, ou seja, nessa despedida havia muita tristeza, né? Então esse episódio mostra como devemos cuidar de um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual, né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, ok? De saber solidarizar com as pessoas que estão passando por problemas, lutas, né? A gente às vezes um abraço, às vezes uma palavra de ânimo, às vezes uma promessa de oração, são coisas que mostram interesse pela pessoa, né? E a pessoa sente que não está sozinha, abandonado, entendeu? Isso aí é muito importante, certo? Então, passando por Cesareia, aqui na parte 3, nessa cidade o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos. Então Paulo encontrou ali, né, um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que foi Filipe, né? Então você veja, ele nessa situação toda, ele mesmo ainda fortalecia a fé dos irmãos. Às vezes você está passando uma luta terrível, né? Mas mesmo assim Deus ainda te usa para confortar outras pessoas. Aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 1, né? Nós somos consolados, né? Nós consolamos as pessoas que estão em tribulação com a consolação que nós somos consolados por Deus. Às vezes você passa uma luta terrível, aí Deus vem e te consola. Então com esse consolo você também consola outras pessoas. O ministério é assim, entendeu? É um consolando o outro com a consolação que recebemos de Deus. E só recebe a consolação quando você está passando suas provas. Aí Deus vem, te consola, te conforta, te dá ânimo. Aí você também, da mesma forma, vai ser usado por Ele para fazer isso com outra pessoa. Entendeu? A luta não vem para a gente ficar igual o avestruz com a cabeça enterrada na areia, não, sem saber nada. Nós temos que agir. Então, segundo a narrativa de Lucas, Filipe era um homem espiritual, conforme nós já falamos. Tinha, né, essas filhas que eram profetisas. A casa de Filipe era uma bênção e ali Paulo ficou algum tempo ali, né? E depois de receber essa convicção de que ele tinha que ir para Jerusalém. Agora vamos aqui para a parte 2. É a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Bem, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito, né? Então, depois de ouvir a mensagem, né, aquele chororô, dele saber o que ele ia enfrentar lá em Jerusalém, ele deu uma certeza, né, profunda do seu ministério, que ele tinha que enfrentar aquela ameaça. Então note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito, entendeu? Porque é outro detalhe importante aqui, irmãos queridos. A nossa coragem, ela vem de Deus, entendeu? A coragem na carne, ela oscila muito. Hoje a pessoa está com uma coragem miserável, amanhã ele não está medroso, porque a coragem da carne é igual a coragem de Pedro. Pedro tinha tanta coragem que quando foram prender Jesus, ele cortou a orelha do Malco, mas era uma coragem na carne. Depois lá ele negou Jesus 3 vezes, está entendendo? Mas a coragem do Espírito é diferente, ela permanece. Depois que Pedro foi revestido de poder, ele mudou a sua postura em termos de coragem. Sua coragem não oscilava mais, porque vinha do Espírito. Então, toda a confiança dele em enfrentar o que ele enfrentou, não é que ele era um super-homem mais forte do que os outros. Não, é porque ele tinha o Espírito Santo encorajando ele. E a confiança dele não estava nele, estava em Deus.
Ele confiava em Deus, conforme escreveu lá em Provérbio 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e os teus pensamentos serão estabelecidos. Entendeu? Então, depois que os irmãos entenderam que não podia convencer ele a ficar, né, que ele tinha que ir embora, então aí a coisa voltou ao normal. Entendeu? Vamos ver aqui a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos, né? E quando ele chegou lá, ele foi muito bem recebido pelos irmãos lá, principalmente Tiago, né? A Bíblia diz que Tiago, o irmão de Jesus, e que era o pastor em Jerusalém. A história conta, né? Então Paulo, ele sabia ali, né, que havia uma ocasião festiva ali. Então a notícia da sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva, Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa do Pentecoste, né? Então Paulo ele se depara com os oponentes judeus, certo? Então depois que ele chegou, né, ele foi recebido ao se encontrar com os anciãos e Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. Este Tiago aqui era o irmão de Jesus que se converteu quando Jesus ressuscitou. Então ele era um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, recebeu Paulo muito bem, né? E contou uma história para Paulo, não escondeu nada, mostrou o que os judeus estavam pensando dele, né? A Bíblia diz que ouviram o que estava fazendo na vida do gentio. Vou ler aqui do início. Ali todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo com a igreja dos gentios, né? Salvando, porque os judeus tinham a mente fechada nesse ponto, né? Eles não acreditavam nem em salvação, a não ser deles. Muitos ainda pensavam assim, aceitavam a Jesus e queriam que todos se circuncidassem, guardassem dia, comida, para poder ser salvo, né? Não, tem que aceitar Jesus, tem que ter fé, mas tem que guardar a lei também. Então Paulo estava ensinando que não era nada disso, né? Mas então Paulo contou tudo que Deus tinha feito na vida dos gentios. E por causa disso, aqueles judeus que eram centrados, né, naquilo que era ensinado, como o apóstolo Paulo ensinava, eles glorificaram a Deus. Mas nem todos os judeus tinham esse pensamento, né? Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo as acusações dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo, né? Então acontece isso, a pessoa se converte, mas não deixa a antiga religião. Aí não adianta. É o que aconteceu com alguns judeus aqui. Eles aceitavam a Jesus, iam para a igreja, mas ao mesmo tempo não queria deixar o judaísmo. Está entendendo? Eu quero Jesus, mas junto com a minha religião. Aí não resolve. Em tempo nenhum isso vai resolver. Quem vem a Cristo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Nós temos que negar a nós mesmos. Esses judeus não quiseram negar o judaísmo, não quiseram negar a religião e acusavam Paulo ainda, que era o pior, né? Então, os anciãos, juntamente com Tiago, explicaram isso a Paulo, esconderam também dele, né? Então, esses judeus queriam um cristianismo como? Judaizante, né? Com costume e ritos. Então, até a circuncisão eles queriam, né? A guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese disso tudo, era o contrário, não tinha nada a ver com isso, entendeu? Então, vamos ver aqui a situação de Paulo aqui na parte 3, final, as acusações e a prisão de Paulo no templo. Bem, veja bem, as acusações mentirosas contra Paulo. Não adianta, sempre o diabo vai usar alguém para mentir, para te acusar, para te caluniar, né? E você não sabe nem porquê, é o diabo usando, tá entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado e não desanimar, entendeu? Porque a calúnia vem. Jesus foi caluniado de beberrão, endemoniado, que fazia milagre como feiticeiro através de outros demônios, entendeu? Então isso aí, as calúnias vêm, as mentiras, isso tudo traz sofrimento e morte para muitos.
todos esses cristãos que morrem na parte do Oriente Médio, por aí, aonde o evangelho é proibido, eles são caluniados. Olha, eles morreram porque eles fizeram isso, isso e isso. Não fizeram nada, é mentira. Então, o método do Satanás continua o mesmo. Ele não muda. Calúnia, mentira, engano para poder matar, prender, maltratar, descarregar todo o ódio em cima da pessoa. Ele tem experiência disso, né? Então, as acusações mentirosas contra ele, as acusações contra o apóstolo, era a seguinte, olha só, ensinava que os judeus, entre os gentios, deviam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Entendeu? Então, o que foi decidido na reunião lá, no capítulo 15, em Jerusalém, no concílio lá de Jerusalém, não foi isso que os judeus estavam inventando. É que os judeus continuassem vivendo a vida dele, quem ia tratar com eles era Deus. Porque nos anos 70 acabou, o templo foi destruído pelos romanos e acabou isso. Os judeus se espalharam pelo mundo todo e a maioria morreu na época, né? Então, isso aí Deus ia tratar, mas ficou tratado que aos gentios ficassem fora disso, entendeu? Então, eles não deveriam circuncidar os filhos nem ajudar a andar na lei de Moisés. Então, os judeus, oponentes de Paulo, torciam as palavras e excitavam o povo a rejeitar ele. Então, Paulo sofreu muito com isso, porque ele amava muito os seus irmãos, segundo a carne, os judeus. Ele amava a igreja, os seus irmãos em Cristo. Mas ele amava os judeus também, segundo a carne. E ele sofria com essa rejeição. Devido a ele pregar o evangelho que Jesus mandou ele pregar, ele era rejeitado pelos judeus. Era acusado, era caluniado. Então ele sofreu muito com isso. Entendeu? E ele, um dia aí, quando ele estava em Jerusalém, o que ele fez? Não obstante, Tiago e os anciões da igreja fizeram o seguinte, deram uma sugestão a ele, né, a Paulo, para levar 4 homens que fizeram um voto de Nazireu, pagar a despesa dele, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Embora isso não tinha valor nenhum para Deus, eles fizeram isso para aplacar um pouco a ira dos revoltados judeus contra Paulo. Mas não funcionou, né? Então, todo seguidor de Cristo deve estar pronto para as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Porque a calúnia, as falsas acusações, muitas vezes ela não vem só de fora, às vezes vem de dentro mesmo, da igreja. Pode acontecer isso. Pessoas que têm ciúme da pessoa, têm inveja, entendeu? E tudo isso se transforma em ódio e leva a pessoa a caluniar, entendeu? Ver só o defeito. Então todas essas coisas desagrada a Deus e perturba a vida espiritual da gente. Então se a pessoa não tem uma condição, ele fica desanimado. Mas a gente deve olhar para os exemplos, não só de Paulo, mas nos dias de hoje, pessoas que foram caluniadas, ultrajadas, né, rejeitadas, mas não abandonaram a fé, nem o ministério. Se manteram fiéis ali até o fim. Já até partiram, mas foram fiéis a Deus. Entendeu? Então a vida do obreiro, a vida do crente, nesse mundo não é um mar de rosas. No mundo a gente tem aflição mesmo. Entendeu? Você pode não ter uma aflição financeira, pode não ter uma doença, mas pode ter um problema conjugal, ou você não tem um problema conjugal, mas pode ter uma enfermidade. Ninguém está perfeito nessa terra. Às vezes você sofre uma incompreensão, às vezes você sofre uma rejeição aonde você não queria ter. Então a vida da gente é assim, nós estamos nesse mundo, entendeu? Então não dá para ter uma vida perfeita aqui. Nós temos momentos abençoados, graças a Deus, porque temos Jesus na nossa vida. Mas não significa um mar de rosa. Não se iluda com isso. Certo? Não se iluda. Bem, a prisão do apóstolo Paulo enfrentando seus algozes. Bem, a maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa do Pentecostes, né, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão do apóstolo Paulo, acusando de inimigo de Moisés e profanador do templo, entendeu? Então eles agarraram o apóstolo Paulo para espancar ele, incitar o povo,
né? Arrastaram ele para fora do templo, fecharam as portas. Então essa gente começou a pedir o quê? O linchamento do apóstolo. Pode uma coisa dessa? Os judeus começaram a pedir o linchamento, o ódio. Eles criaram um ódio tão grande do apóstolo Paulo. Eles tinham Paulo como traidor. Entendeu? Porque Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E quando ele era Saulo, ele não era cristão, ele era um perseguidor dos cristãos do lado do judeu. Então ele se converteu, saiu. Mas os judeus nunca perdoaram ele por isso. Entendeu? Os judeus nunca perdoaram o apóstolo Paulo por ele deixar o judaísmo e abraçar o cristianismo. Entendeu? Por deixar Moisés e abraçar Jesus. Eles nunca aceitaram isso. Então tinham Paulo como traidor e por isso odiavam ele e queriam matá-lo de qualquer maneira. Só não matou porque Jesus não permitiu. Mas no final da sua carreira ele morreu pela mão de Nero, né? O imperador de Roma. Ele, Pedro, né? Paulo, segundo conta a história, foi decapitado e, segundo conta a história, repito, ele morreu louvando a Deus, né? Então, Cláudio Lisas, né, aqui fala que essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lista. Então esse investigou a situação, o problema, e algemou Paulo e prendeu ele, né? E deixou ele preso lá. Então, não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa da sua fé em Cristo. Ele não fez nada de errado, mas era crente. Tu vê isso aí pelo mundo afora. Eu vejo testemunho aí de pessoas dizendo na internet: eu sou crente, mas eu não posso falar aqui, senão eu vou preso, a minha família. Eles não podem saber que eu tenho Bíblia, eles não podem saber que eu assisto o programa evangélico. Tá entendendo? É assim, isso é sofrimento. A gente não temos liberdade aqui no Brasil, né? Então a gente deve agradecer a Deus por isso. Que isso aí é o quê? Essa liberdade é só para a gente ficar curtindo? Não. Essa liberdade é para pregar o evangelho. Aproveita a internet para ensinar, para pregar, para mostrar a pessoa de Jesus. É para isso. Entendeu? Enquanto a gente pode, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem como ninguém pode trabalhar mais. A noite é os dias de treva, dia de sofrimento, dia de perseguição, das portas fecharem. Mas enquanto é dia, as portas estão abertas, a pregação é livre. Vamos aproveitar, aproveita, né? Número 3 aqui, o final. Paulo dialoga com Lista, né? Então, no diálogo, né, com o comandante, o Paulo fala num grego bonito, né? Ele pensou até que ele falava só o hebraico, o aramaico, né? E aí então ele descobriu que Paulo, né, não era um sicário egípcio, que era procurado, né, nas regiões do Império. Então, esse egípcio, um tempo atrás aqui, desse fato, ele levantaram uma sedição contra o imperador, né, um tempo atrás. Isso sempre acontecia, tinha sempre alguém revoltado que juntava um grupo com ele e se levantava contra Roma, né, mas sempre eram mortos. Roma, na verdade, era um império muito poderoso. Não era qualquer um que ia derrubar Roma, né? Então, essas pessoas eram mortas. Então, quando esse comandante aqui descobriu, né, que Paulo não era nada disso, que inclusive Paulo era romano por nascimento, né? Então, como nasceu em Tarso, então, como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais confundiu com aquele egípcio, né? E mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Porque o romano, ele tinha um tratamento diferente. Ele podia ser o que for, mas é romano, lógico que ele ia ser julgado, o romano ia ser julgado lá segundo a lei, mas o tratamento já era outro, né? Porque se não fosse o romano, ele era espancado, entendeu? Então, isso aí que acontece. Então, mesmo ferido pelos açoites, né? Ele já estava machucado, ele mais estimulado pelo sentimento do martírio pelo seu Senhor. O apóstolo não perdeu a oportunidade de se defender, lógico, porque lá eles davam a oportunidade da pessoa falar e fazer sua defesa. E sempre que Paulo ia fazer a sua defesa, ele aproveitava para pregar o evangelho.
entendeu? Ele mostrava quem ele era naquele momento, do encontro que ele teve com Jesus, a transformação que Deus operou na vida dele através de Jesus. Então, ele, mesmo diante da morte, ele não perdia o amor às almas. Ele aproveitava todas as oportunidades para falar do amor de Deus e, como ilustração, ele usava sempre a sua conversão. Uma conversão radical. Ele era um judeu perseguidor da igreja. Agora ele era um cristão perseguido pelos judeus. Ah, como muda, né? Hoje você pode ser um perseguidor da igreja, amanhã você pode ser perseguido, né? A vida é assim. Ela sobe e desce, né? E as pessoas mudam muito, entendeu? Então, para encerrar, às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos coloca. Então, às vezes a pessoa ouve muitos testemunhos. Quando eu estava doente lá no hospital, eu ganhei uma alma para Jesus, né? Foi muito difícil uma pessoa ir parar no hospital doente, não é bom, né? Mas lá Deus permitiu porque Ele te usou para você falar de Jesus para alguém que morreu salvo, você converteu, né? Veio para casa, se tornou uma bênção, né? Então acontece essas coisas. Então a gente precisa entender que às vezes você passa uma prova na sua vida e você ganha uma pessoa para Jesus. Então estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Entendeu? Então a atitude de sofrer pelo nome de Jesus, ela tem sido abandonada no tempo. Então hoje em dia, se você sofrer pelo Evangelho, ou sofrer, né, passar uma luta, as pessoas dizem que você tem alguma coisa errada na tua vida. Ele está sofrendo, o Evangelho é só bênção. Então Jesus não foi abençoado. Então Paulo não foi abençoado. Eu não estou falando de sofrer por fazer coisa errada, não. Eu estou falando de sofrer por pregar o Evangelho. Se a pessoa não sofre nada, porque ele também não faz nada. Entendeu? Se dispõe a pregar o Evangelho, a evangelizar, a fazer a obra de Deus, para ver se não vem luta. Se a pessoa não está fazendo nada, não vem luta. Então, hoje em dia, existe essa teologia, né, de que o crente não pode passar luta nenhuma, senão tem alguma coisa errada na vida dele, tem algum pecado escondido. Se falta dinheiro no bolso, é pecado. Se ele passou uma prova no casamento, é pecado. Se ele ficou desempregado, é pecado. Se ele ficou doente, tem alguma coisa errada na vida dele. Então, Paulo está mal, né? Mas não é bem assim. O que a Bíblia não quer é que a gente sofra como um desastrado, como um malfeitor. A Bíblia não quer que a gente sofra por ter feito coisa errada. Entendeu? Mas faz a obra de Deus. Você vai ter algum tipo de luta. Está entendendo? E se for num país que se proíbe a pregação do Evangelho, você vai morrer mesmo. Entendeu? Então, a atitude de sofrer pelo nome de Jesus, ela tem sido abandonada nos tempos modernos. Ninguém quer saber de sofrer. Mas para não sofrer, eu tenho que recuar. Mas eu vou ter outro tipo de sofrimento, né? Então, a visão de Paulo tinha da missão evangelizadora, o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento, né? Ele mesmo falou: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai, maldito sou, se eu não pregar o Evangelho. Então, era o pensamento que ele tinha. E assim ele enfrentou a morte, tá? Então, nós vamos agora para a segunda lição, né? A lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. O que ajudou ele a aguentar tudo foi que ele tinha uma esperança dentro dele, tá? É a lição próxima, tá bom? Deus te abençoe, faça bom proveito dessa lição. Não se esqueça de tocar aí na palavra escrever e se inscrever. Se já é inscrito, dá o seu like, tá bom? Compartilhe. Abençoe o nosso canal aí, que nós estamos juntos na pregação do Evangelho para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe.